Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar um breve testemunho ao coração de vocês. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre chamado e ministério. E muitos de vocês já sabem que eu exerço o ministério da palavra. Eu e meu esposo, temos um ministério de pastoreamento também. E o Senhor tem feito grandes coisas através das nossas vidas. E hoje eu resolvi vir aqui contar para vocês como foi o começo desse chamado ministerial sobre a minha vida, principalmente no ministério da palavra, porque muitas pessoas me conhecem e sabem que eu prego, mas não sabem como é que eu descobri o meu chamado, como que ele se desenvolveu na minha vida, e eu acho que é importante eu compartilhar isso com vocês, porque eu tenho certeza que tem muitos de vocês aí que têm o desejo também de descobrir o seu chamado, de viver um propósito de Deus, de ser usado pelo Senhor e tem essa curiosidade. Como eu faço para descobrir o meu chamado? Como eu posso descobrir o que Deus tem para mim e como isso vai se desenvolver na minha vida? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado mais uma vez. Amém? Como vocês sabem, eu não estou editando mais os vídeos, eu não estou colocando legendas, não estou fazendo aqueles cortes, né, que eu fazia nos outros vídeos. Então eu vou seguindo aqui e a gente vai conversar até o final desse vídeo de uma maneira bem dinâmica e eu creio que o Espírito de Deus vai nos direcionar. Amém? Não se esqueça, deixa o seu like aqui embaixo, deixa um comentário no final se essa palavra falou com você e compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque eu tenho certeza que eles podem ser edificados também, tá bom? Então vamos lá. Olhando para a minha vida cristã, eu aceitei Jesus quando eu tinha 19 anos. Hoje eu estou com 30, então já tem alguns anos que eu caminho com o Senhor. E eu me lembro que o que mais me chamou a atenção assim que eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador foi a manifestação dos dons no meio da igreja. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito desse lado espiritual da coisa, de ver o manifestar de Deus, de ver os milagres acontecendo, de ver as pessoas pregando a palavra com autoridade. Isso sempre me chamou muita atenção, esse lado capacitador do evangelho, né? O mover do Espírito Santo sempre chamou muito a minha atenção e eu até compartilhei com vocês aqui em outro vídeo, falando um pouco sobre como foi o batismo com o Espírito Santo, né? Mas falando sobre essa minha curiosidade, esse meu interesse inicial pelo manifestar dos dons, pelos ministérios na igreja, algo que foi importantíssimo para mim foi a disposição, a liberalidade que eu encontrei na igreja onde eu congregava para que eu pudesse explorar em vários ministérios dentro da congregação local para tentar descobrir qual era a minha vocação. Então, eu não comecei pregando a palavra. A primeira vez que eu tive uma oportunidade foi para contar o meu testemunho de conversão. E eu peguei o microfone e eu não soltei mais. Eu lembro que o pastor ficou agoniado atrás, ele estava em cima do altar, e ele ficou agoniado porque eu passei do horário. Só que olhando para mim, eu não tinha nenhum tipo de capacitação em mim que trazia coerência na minha fala. Eu peguei e contei a minha história. Era um testemunho. E aquela foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade. Daí então eu comecei a desenvolver um ministério de louvor. Então eu não comecei pregando. Eu contei o testemunho e logo em seguida eu recebi oportunidades para cantar. Só que eu também não cantava. Então, eu não sabia falar em público. Quando tinha que apresentar os trabalhos na escola, eu quase desmaiava, porque eu me sentia muito pressionada. Eu sempre fui uma criança que se sentia muito envergonhada, muito culpada, muito pressionada, então eu não conseguia conversar, eu não conseguia me expressar. Eu tinha essa dificuldade de conversar com as pessoas. Era muito tímida, muito. Então eu também não cantava, não falava, não cantava, não conseguia me expressar. E o Senhor falou para mim. Um dia ele usou um homem, eu me lembro muito bem desse dia no culto na igreja, ele falou para mim assim: "Você canta?" E eu falei: "Canto." Mas por quê? Eu canto, mas canto em casa, canto no banheiro, né? Canto assim, não de forma correta, né?
Mas eu falei: eu canto". Mas aquele profeta, ele estava vendo que eu não tinha o dom, não tinha capacidade, não tinha talento natural, mas o Senhor estava querendo me chamar para o ministério. E ele começou a me dar as primeiras oportunidades através do louvor. E quando eu respondi falando que eu cantava, ele falou assim: comece a cantar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, o meu primeiro ministério dentro da igreja, é, de fato, assim, sem falar dos bastidores, porque eu servia também em várias outras áreas dentro da igreja, mas de maneira assim, lá no púlpito com o microfone, foi louvando a Deus. Então eu comecei a cantar, muito desafinada a propósito, mas aos poucos eu vi o Espírito Santo arrancando de mim uma parte daquela timidez profunda que eu tinha. Porque se nós já temos timidez em falar, que dirá em cantar, não é verdade? Quando alguém tem algum dom, um talento natural para cantar, é diferente. Agora, quem nunca cantou, só dentro do banheiro, só dentro de casa mesmo assim, já pegar um microfone, tá sujeito a passar vergonha, né? Tá sujeito a ser humilhado publicamente. E assim, como era uma igreja bem simples, as pessoas elas davam essa liberdade para a gente ser capacitado no ministério. Então eu comecei a cantar e aos poucos o Espírito Santo foi trabalhando em mim essa questão da voz, de se soltar, de me soltar. Ele foi me soltando aos poucos e eu comecei a me acostumar com o microfone. E então eu recebi as primeiras oportunidades para dirigir culto. Comecei a dirigir cultos, no culto de jovens, tinha muitas oportunidades. Então, aos poucos, eu comecei a dar uma saudação. Eu falava alguma coisinha assim, bem simples, bem raso mesmo, de algum versículo na palavra de Deus. E aquela chama ardente dentro de mim me trazia convicção de que Deus algum dia iria me usar no ministério da palavra. Eu sabia, mesmo que eu não soubesse expressar com palavras, eu sabia, eu sentia o Espírito Santo de Deus falando comigo que o meu chamado não era para cantar, mas era para pregar. E essa testificação interna que eu tinha no meu espírito, que eu não compreendia na época, foi confirmada através de muitos profetas. Deus levantou homens e mulheres ali dentro daquela igreja e em vários outros lugares para falar para mim que Deus iria me usar no ministério da palavra. Eu recebi aquela confirmação, recebi aquele direcionamento de Deus como uma confirmação de que Deus estava falando comigo. E foi algo tão intenso, tão profundo, porque a minha vida começou a ser transformada em relação à liberdade do Espírito Santo, à capacitação sobrenatural de Deus, a partir do momento que eu ouvi Deus falando comigo claramente. Porque eu tinha desejo de ser uma pregadora, mas eu não sabia que era o Espírito Santo testificando dentro de mim. E quando Deus usou as pessoas para falar comigo, pastores, pregadores, levitas, para falar comigo, eu, no primeiro momento, já recebi aquela palavra como verdade. E eu comecei a orar a Deus. E eu comecei a orar e eu comecei a ler a palavra com maior intensidade. No momento em que eu me converti, eu automaticamente mergulhei na Bíblia. Eu comecei a ler, comecei mesmo sem entender, eu fazia os estudos, participava na igreja, ouvia as pregações e sempre tive uma fome, uma sede muito grande pela palavra de Deus, pelo manifestar, né? Quando os pregadores eles pregavam com ousadia, com autoridade, eu tinha muito desejo de que Deus viesse me usar daquela forma, né? Tinha muito desejo, muito desejo. E quando o Senhor falou comigo, então eu comecei a mergulhar mais profundamente nas Escrituras e comecei a estudar a palavra, estudar quem era Deus, qual era o plano de Deus, o que o Senhor estava falando, e eu comecei a estudar a palavra com mais intensidade, porque até então eu estudava as Escrituras para o cotidiano, para a vida devocional, mas quando eu recebi essa direção de Deus, eu comecei a me aprofundar um pouco mais. E foi sobrenatural aquilo que Deus começou a fazer. Muitas pessoas, elas olham para mim hoje, que me veem pregando, né, me veem ministrando a palavra, e elas pensam que eu comecei a pregar a palavra um ano atrás. Ah, a Letícia começou agora.
o ministério dela agora que está em evidência, agora que ela está começando, né? E não é verdade. Já são 11 anos de convertida e eu comecei a pregar a palavra logo em seguida à minha conversão. Um ano depois da minha conversão foi a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus. Então já são 10 anos de oração, de estudo bíblico, de consagração e de oportunidades que eu fui recebendo, oportunidades que Deus foi me dando através de pessoas muito preciosas. E então o Espírito Santo foi desenvolvendo em mim. Ele foi desenvolvendo em mim o ministério da palavra. Então existe uma história. Quando você vê alguém pregando a palavra de Deus com ousadia, alguém manejando bem as escrituras, procure saber. Às vezes tem uma história por trás da história, entende? Às vezes tem alguém que passou anos orando, se preparando, recebendo as oportunidades, mesmo com medo, mesmo sem saber o que ia fazer, mesmo sem ter total conhecimento daquilo que é a plenitude da palavra de Deus. Às vezes tem uma história por trás, procure saber. Procure saber a história das pessoas. Eu comecei passo a passo, com pouquíssimas oportunidades para ministrar, muitas oportunidades para louvar, e eu comecei a receber essas oportunidades e eu abracei as oportunidades. Veja bem, eu orava, eu queria, Deus falou que ia fazer, mas enquanto não se cumpria aquilo que Deus havia determinado para mim fazer, eu recebia as oportunidades, todas elas. Um dia eu falei para o Senhor, falei, Deus, eu não vou recusar uma oportunidade que o Senhor me der. Se o Senhor me der uma oportunidade para falar, amém. Se o Senhor me der uma oportunidade para orar, amém. Se o Senhor me der uma oportunidade para pregar, amém. Se é para cantar, amém. Eu comecei a receber oportunidades e abracei todas elas. E orei a Deus para que Deus me direcionasse. E de maneira gradativa, da maneira com que eu ia me entregando ao governo do Espírito Santo sobre a minha vida, ao direcionamento do Senhor sobre mim na palavra, eu fui me dedicando cada vez mais. Eu comecei a ver o Senhor acrescentando conhecimento e revelação da palavra de Deus na minha vida. Sabe, existe um versículo que me chama muito a atenção na palavra de Deus. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para ler para vocês. Aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse foi o versículo que o Senhor me deu quando eu descobri que o meu chamado era para ministrar a palavra. O Senhor me falou, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Sabe, as pessoas elas têm uma visão muito limitada acerca do ministro da palavra de Deus. Opa, quase que eu derrubo aqui. Quando as pessoas olham para mim, vou falar de mim, não vou falar dos outros. Sabe o que acontece? As pessoas muitas vezes elas pensam que o pregador, no meu caso como pregadora, eu só ministro a palavra quando eu estou com o microfone na mão. Mas olhando para toda essa minha jornada de cristã, e a partir do momento que eu tive convicção do chamado de Deus para mim para pregar a palavra, irmãos, eu prego a palavra a tempo e fora de tempo. Eu não ministro a palavra de Deus só quando eu recebo uma oportunidade na igreja, só quando eu estava pastoreando a congregação local. Eu não prego a palavra só nesses momentos em que eu venho aqui no YouTube e gravo um vídeo para vocês. Eu prego a palavra no dia a dia. Todas as oportunidades que Deus me dá, eu não rejeito uma oportunidade. O verdadeiro pregador não é aquele que prega somente quando está em evidência,
Mas o verdadeiro pregador, alguém que realmente ama essa palavra, alguém que ama a palavra de Deus, que entende a vocação para o qual Deus o chamou, ele prega a palavra todos os dias, em todas as oportunidades que Deus dá. Sabe, existe um chamado de Deus para todos os cristãos, que é um chamado de pregar o evangelho a toda criatura. Essa não é uma vocação estrita para os pregadores, mas essa é uma vocação de todo crente. Então, evangelizar, anunciar as boas novas, exortar, corrigir, ensinar, pregar o evangelho, devemos fazer isso a tempo e fora de tempo. Então, você, como pregador, precisa ter esse entendimento. Você não é pregador só dentro da igreja. Você é pregador dentro da sua casa. Você é pregador nas ruas. Você é pregador no seu trabalho. O Espírito Santo de Deus me ensinou isso muito cedo, muito cedo. E eu comecei a evangelizar dentro da minha casa, nas ruas, aonde quer que eu ia. De lá para cá, eu vivo uma vida ministerial integral no sentido de entender a minha vocação como pastora e como pregadora da palavra de Deus. E eu não fico esperando por oportunidades de ministrar em cima de um altar. Você está me entendendo? Toda e qualquer oportunidade que Deus me dá, quando existe alguém com o coração aberto, quando eu recebo uma direção do Espírito Santo para falar algo para alguém, para ministrar uma palavra ao coração de alguém, para aconselhar alguém, seja onde quer que for, dentro ou fora do templo, o exercício da minha vocação ministerial, como pastor e pregadora, ele é executado com fidelidade. E sabe o que acontece? Quando a gente se posiciona dessa forma, o Senhor ele vai acrescentando. Deus vai acrescentando cada vez mais. Ele vai acrescentando conhecimento, revelação bíblica. O Senhor vai trazendo mais capacitação. Por quê? Porque eu não peguei o meu talento e enterrei. Eu peguei o que Deus me entregou e eu usei e tenho usado a cada dia para a glória e honra do Senhor. Esse vídeo ficou gigante. Esse vídeo ficou gigantesco, mas eu precisava compartilhar com vocês esse entendimento. Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. E eu espero vir em outras oportunidades também para compartilhar com vocês aquilo que Deus ele tem feito no tocante a chamado e ministério na minha vida. Amém? Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe essa palavra com seus amigos e deixe um comentário se falou com você. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.